Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Fala ao Senhor, nós te rogamos humildemente, por meio da pregação da palavra, e edifica, ó Senhor, a tua igreja nesta noite, e se reúne, Senhor, de forma simples, devota, em obediência ao teu mandamento, e prorrompe em louvor e exaltação a pessoa bendita de Jesus Cristo, por tão grande obra de salvação, a salvação da nossa alma. Fala, Senhor, a tua igreja e desperta o teu povo para um viver santo. Fala ao Senhor, a tua igreja, e que o teu povo esteja pronto para te ouvir falar e atento às tuas palavras, para assumir de uma vez por todas a sua responsabilidade e missão com fé, esperança e amor. Nós suplicamos ao Senhor esta bênção, pois sem ti nada podemos fazer. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, no domingo retrasado, na realidade, nós fizemos a conclusão dos últimos capítulos do Evangelho de Mateus. Se fazia necessário, portanto, uma culminância ou aplicação daquilo que vimos por quase 3 anos juntos, estudando este Evangelho. O Evangelho do Rei. Um evangelho que descreve com clareza a pessoa de Jesus Cristo como Senhor e Rei de seu povo, mas não somente isto, como Senhor e Rei de todas as coisas, porque o seu domínio, ele se estende além das fronteiras de seu povo, conquistando todo o mundo para si pelo poder do evangelho. De forma que, uma vez que nós vamos ficar pelo menos aí 4 domingos, longe, um do outro, pastor da congregação, por motivo de férias, eu precisaria ou precisava trazer para vocês um fechamento e aplicação de tudo que nós vimos, tomando por ponto final o capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Abram comigo, onde nos versículos de 16 a 20, nós encontramos o final, a finalização deste evangelho e aquilo que o Senhor Jesus ele nos mostra como uma grande comissão. O que para muitos, infelizmente, ainda hoje parece uma missão impossível, mas que na realidade nós vamos perceber Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, que ministrou por mais de 3 anos proclamando a vinda do reino de Deus, jamais sendo Senhor e Rei de seu povo, lhe entregaria ou entregaria aos seus discípulos uma missão impossível, se ele mesmo estaria comissionando e conferindo poder para que eles testemunhassem do reino, do poder do evangelho salvador do Senhor Jesus. Então, Mateus 28, de 16 a 20, eu peço a atenção dos irmãos. A leitura, ela é simples, conclusiva, mas vai nos trazer então aplicações práticas e eu diria preparativas para o ano de 2015 e os sucessivos anos em que nós estaremos juntos militando como igreja. Diz assim a palavra de Jesus: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. O que nós encontramos aqui
E o que deve nos chamar a atenção é que, sendo o nosso Senhor Jesus Cristo o Deus da aliança, aquele que encarna entre os homens e manifesta a gloriosa realidade do Deus Salvador, o Filho de Deus que se fez homem para trazer vida, salvação, liberdade e missão para a sua igreja, é que Ele mesmo, após triunfantemente ressuscitar e subjugar os seus inimigos, o poder, a morte e o diabo, ou a morte, o diabo e o pecado, Ele então apresenta aquilo que foi perdido no Éden, mas recuperado por Ele através da sua obra salvadora. O que alguns teólogos calvinistas chamam de mandato cultural. Aquilo que Adão recebeu no Éden, mas perdeu. A ordem de ser fecundo, multiplicar, encher a terra, mandato social ou familiar, mas também dominar a terra e sujeitar-a para Ele mesmo, mandato cultural. Jesus Cristo aqui apresenta o resgate deste pacto em aliança com o seu povo, revelando-lhes novamente um mandato de domínio. Vejam só novamente se esta não é a verdade que nós encontramos aqui. Cristo, Ele faz o mesmo que o Pai realizou no passado quando entrou em aliança com o seu povo. Versículo 16, Ele segue com os 11 discípulos para a Galileia, para um monte específico, designado por Ele, símbolo de autoridade. Ele mesmo se aproxima e diz diante daqueles que o viram, o adoraram, e diante daqueles que ainda duvidaram: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele os comissiona e diz o que eles deveriam fazer e lhes apresenta os termos que deveriam ser aplicados. Saiam, façam discípulos, indo, batizando e ensinando. Ele lhes apresenta a lei, que deveria ser então a revelação de como esta aliança seria firmada, cumprida e obedecida responsavelmente por seu povo. O que nós encontramos aqui, irmãos, e esta é uma aplicação necessária quando nós terminamos conclusivamente o Evangelho de Mateus, é Cristo revelando-se como o cumprimento da promessa mais básica do pacto. Nele todas as promessas de Deus encontram sua expressão última, perfeita, máxima. Ele é a confirmação das promessas de Deus. E nós notamos isso assim em seu nascimento, quando a alegria da promessa do pacto foi expressa no canto inspirado na profecia de Zacarias, porque ele viria para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. A promessa fundamental do pacto de Deus com o seu povo: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, se expressa no nascimento daquele que foi chamado de Emanuel. E o que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Cristo tinha consciência que era o mensageiro do pacto. Nós vemos isso em Malaquias, quando ele mesmo foi anunciado 400 anos antes da sua obra ser iniciada, e ele seria preparado por um último profeta, grande profeta, João Batista, e o mensageiro da aliança profetizado por Malaquias viria no tempo certo, na plenitude do tempo, para poder cumprir esta aliança de Deus com o seu povo. A estrutura básica da grande comissão, irmãos, ela envolve os elementos de um pacto. Eu queria só mencionar para vocês aqui, para que juntos entendamos como Jesus Cristo ele cumpre as alianças antigas, porque todas elas ganham sentido perfeito e completo no Redentor. Cristo, ele dá a comissão num monte, como nós vimos, um ambiente muito característico de exaltação na Escritura. Versículo 16, revela a sua soberania transcendente, acima de tudo e de todos. Ele revela também a sua autoridade como rei do topo do monte.
Cristo declara aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele então com isso comissiona seus seguidores a fazer essa autoridade conhecida e experimentada por toda a terra. Ele diz: façam discípulos, indo, batizando e ensinando. Ele apresenta as estipulações da aliança, que envolvem a ética do reino, ou seja, a maneira correta como eles deveriam viver. Jesus, ele mostra que batizando os conversos ou os convertidos, eles estariam debaixo do seu domínio real. Eles deveriam seguir estes termos. Eles deveriam, em obediência, obedecer ou seguir o evangelho do Senhor, o caminho. Jesus Cristo também, ele mostra o seu comprometimento através de um juramento, assim como o Pai fez no passado. Ele diz que aqueles que fossem trazidos debaixo da sua graciosa autoridade, do seu gracioso domínio, deveriam ser batizados em seu nome, como uma promessa de fidelidade pactual a Ele. O batismo deveria ser como Ele estipulou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele mesmo também promove como a sucessão deveria acontecer. Ele estabelece a sua comissão para que a sua autoridade fosse estendida por todo o espaço, por toda a terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Esta é a grande comissão. É aquilo que nós percebemos quando o Senhor Jesus diz a extensão deste pacto e o que eles deveriam fazer em obediência a esta aliança que seria por todo o sempre. O final, versículo 20 diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que é que nós então aprendemos aqui juntos? Com base no que nós estamos vendo, com base no que nós estamos estudando, já por um bom tempo, talvez você esteja aqui ouvindo pela primeira vez termos como aliança, como um pacto. Eu queria lembrar a você ou dizer a você que Deus nunca se relacionou com os homens, ou nunca se relacionou com o seu povo, senão por meio de pactos ou alianças. As alianças sempre revelaram o amor de Deus, revelaram o seu cuidado paternal, mas também a sua autoridade, a sua fidelidade em fazer aquilo que prometeu. E o seu juramento que não poderia ser frustrado, a sua palavra verdadeira, que não poderia ser misturada com erro ou mentira. O Filho então vem e reflete claramente esta esperança profética, perdida e quebrada pelo homem no Éden, mas que não seria derrotada porque o primeiro Adão falha, mas o segundo Adão perfeitamente vem resgatar esta gloriosa promessa, ou restaurar esta gloriosa promessa. Voltemos então para o texto mais uma vez, e aqui, em primeiro lugar, leamos juntos o versículo de número 18. No versículo de número 18, nós encontramos então o Senhor Jesus Cristo se dirigindo aos seus discípulos e revelando a sua autoridade. Vamos ler juntos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. As palavras de abertura da grande comissão, elas declaram triunfantemente a autoridade de Cristo. Sua autoridade é universal ou católica. Na realidade, um termo usurpado da parte daqueles que, se afastando dos princípios bíblicos, praticaram apostasia por meio da idolatria. A palavra católica quer dizer universal, são termos sinônimos, e falam a respeito do reino de Cristo. A autoridade dele, portanto, seria universal. Como é que ele diz isso? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ela não seria ainda conquistada. Notem que quando os apóstolos se referem a Cristo e citam Salmo 2 como cumprimento desta promessa em Cristo, afirmam que esta autoridade concedida pelo Pai no céu e na terra, ou seja, sobre todo o universo, seria conquistada no momento em que o Cristo fosse morto na sexta-feira, mas ressuscitasse no primeiro dia da semana, o domingo.
ela não seria ainda tomada por Cristo quando voltasse segunda vez. Mas diz a Escritura que a partir do momento que triunfantemente ele ressuscitou, as palavras ditas aos seus discípulos são estas: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus então se dirige para aqueles poucos seguidores que permaneceram fiéis. Ele diz estas palavras cheias de autoridade. E não obstante o tratamento cruel e vergonhoso que ele recebeu, o resultado que teve em sua morte humilhante, terrível, a despeito da covardia de seus discípulos que o abandonaram e voltaram as suas costas para ele, os membros centrais do reino, o Senhor Jesus Cristo triunfantemente se ergueu e, falando com verdade, sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele pronunciou estas palavras gloriosas: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. No versículo 19, o que é que nós encontramos então? Após esta afirmação do Senhor, quando ele disse que a sua autoridade foi dada pelo Pai no céu e na terra, e pensem comigo, esta autoridade universal, ela deve ser manifesta através deste domínio de Cristo, não somente de maneira individual. Aqueles que ainda esperam esta conquista futura de Cristo dirão: o domínio de Cristo deve apenas se limitar a pessoas individualmente falando. Não. O domínio de Cristo é a sua reivindicação daquilo que lhe pertence. E tomando as palavras de Abraham Kuyper, todo aquilo que pertence ou que está neste mundo, do menor ao maior, do mais glorioso ao mais simples, não há nada nesta terra que Cristo não toque e reivindique dizendo: isto é meu. Notem que isto envolve, portanto, irmãos, a autoridade do nosso Senhor, e que envolve também a nossa tarefa que Ele confiou aos seus servos, a missão como cristãos de manifestar a autoridade de Cristo no céu e na terra, recuperando este domínio que foi quebrado ou que foi perdido por Adão no Éden quando pecou contra o Senhor. Jesus então, ele vai dizer como deveria ser cumprida esta grande comissão. Ele fala e ele transmite as suas diretrizes, e o versículo de número 19 nos ajuda a compreender melhor aquilo que Cristo então nos ensina. Vamos ler juntos o versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós temos aqui, a nossa tradução, ela dá uma ênfase a um verbo que deveria estar no tempo diferente. Nós temos aqui um imperativo e 3 particípios. Deixa eu explicar melhor para vocês. A ordem aqui no versículo 19 é: fazei discípulos. Este é o imperativo. Quais são os particípios? Indo, batizando e no versículo de número 20, ensinando. Então, se nós entendermos bem os termos da grande comissão, as ordens dadas por Jesus na grande comissão, compreendendo onde está o seu imperativo e o que deve ser feito com base naquilo que ele determina, percebam como nós vamos cada vez mais esclarecer a nossa missão e notar que ela não é impossível. Jesus disse: o que é que a igreja deve fazer? Discípulos. Como é que estes discípulos devem ser feitos? Em primeiro lugar, indo e pregando o evangelho para toda a criatura. A pregação do evangelho, então, é o ponto principal para o cumprimento da grande comissão dada por Jesus. Enquanto a comissão caminha para o cumprimento de seu objetivo, e a igreja envia todos os esforços para que o evangelho seja pregado, e debaixo da autoridade daquele que governa sobre tudo e todos, não pelo poder da espada, não pelo poder da violência, mas pelo poder do evangelho, que é
a força transformadora de Deus para alcançar as nações, nós então estaremos fazendo a coisa certa. O que acontece hoje, infelizmente? Púlpitos vazios, a pregação do evangelho extremamente diluída, açucarada, valores que devem ser mencionados, realidades espirituais seríssimas como céu e inferno, juízo final, são então sufocados por mensagens de autoajuda da parte dos pregadores que estão mais preocupados em massagearem o coração das pessoas e não confrontá-las com seus próprios pecados para que compreendam a abundante graça de Deus. E, portanto, pregar o Evangelho é testemunhar aquilo que nós aprendemos hoje em Zacarias capítulo 8. É cumprir este comissionamento. É entender que esta missão seria impossível se fosse feita pela força do nosso próprio braço, mas que é plenamente possível fazer discípulos, enviando missionários e nós mesmos agindo como missionários, se nós compreendermos, irmãos, que temos sido certamente indiferentes para a realidade que nos cerca. Eu falei isto de manhã, eu preciso repetir isto novamente à noite, porque muitos não estavam conosco hoje pela manhã. O mecanismo natural que nós temos diante daquilo que nós vemos, embora a nossa mídia esconda, embora não se fale muito do que está acontecendo no mundo, organismos não somente religiosos, mas internacionais, como a ONU, por exemplo, que não tem nenhum comprometimento com a grande comissão de Jesus Cristo, já chegaram à mesma conclusão: a religião mais perseguida no mundo é o cristianismo, é a fé cristã. Nós sabemos disso hoje, porque pregadores estão se levantando para falar, irmãos estão se envolvendo cada vez mais com este objetivo, e nós acreditamos que somos os perseguidos, quando na realidade não somos. Pode ser que venha perseguição sobre nós, ela sempre caminhou junto ao avanço do Evangelho, mas a nossa visão sempre futura, e não a observação de que o reino já foi inaugurado quando Cristo começou a pregar, cumpriu a sua obra e missão e comissionou a igreja, nos torna indiferentes. Eu ouço, geralmente acontece no período natalino, no mês do Natal, já por alguns anos, quando não se tem tantas notícias para dizer, e então alguma coisa chama atenção, a nossa televisão põe. Já passaram-se alguns anos quando no mesmo mês igrejas são explodidas, ou irmãos cultuando ao Senhor no dia de Natal são metralhados, na Nigéria, por exemplo. O que é que nós fazemos? Oramos? Sejamos honestos. Não oramos. O que é que nós fazemos? Dedicamos parte dos nossos esforços para lutar pela liberdade destes cristãos? Sejamos honestos, nós não fazemos. Nós estamos preocupados com o panetone, com o champanhe ou espumante, para ver se vai dar para comprar o peru do Natal. Sabe o que se chama isso? Indiferença. Nós reagimos da maneira errada e não cumprimos a ordem de Jesus de fazer discípulos indo. Agimos com indiferença. Sabe por que não há perseguição ainda em nosso país? Já houve. Porque aquilo que nós enfrentamos hoje não pode ser caracterizado perseguição ainda. Organismos sérios que descrevem o que seria perseguição hoje, a religião ou qualquer manifestação religiosa, a fé cristã, que é a religião mais perseguida hoje no mundo, não se enquadra na situação que nós vivemos hoje. Perseguição quando você tem como falar, perseguição quando você tem como testemunhar aí na rua, perseguição quando zombam de você e porque você quer ficar legal com a galera, você se adequa. Isso não é perseguição, isso é covardia ou é indiferença sua e minha.
Perseguição é quando você não pode vir para a igreja. Perseguição é quando você não pode sair com a Bíblia debaixo do braço. Perseguição é quando você se converte à fé cristã, condenado à apostasia, sentenciado à morte. Isso é perseguição. Agora, nós somos indiferentes, porque nós estamos preocupados com o panetone, com o peru do Natal, com as ameixinhas, com as bolinhas da árvore de Natal. Irmãos, Jesus Cristo nos chama a cumprir a ordem para fazer discípulos. E isto envolve a nossa obediência em sair pelo mundo pregando o Evangelho, em dar suporte aos missionários, em orar por eles, em nos envolver, sim, com os nossos recursos e bens. Isso é igreja. Igreja não é somente reunião de domingo, não. Igreja é muito mais do que isso. Igreja é fazer discípulos saindo e pregando. Nós perdemos muito tempo, 3 séculos de leniência, perdemos universidades, perdemos escolas, os lares para idosos ou os orfanatos, característica marcante da fé protestante, foi tomada pelos espíritas. É algo ruim o que eles estão fazendo? Não, mas nós nos tornamos indiferentes. Isso é preocupante para o Ocidente, que se considera bem vestido, que se considera enxergando tudo, que se considera farto e descedentado, e Jesus diz: você é pobre, cego e nu. Ir, portanto, envolve entender o que significa domínio. O domínio que nós tivemos nas artes e foi perdido. O domínio que nós tivemos na educação e foi perdida. Porque nós adotamos a posição da neutralidade. E a neutralidade é uma das estratégias do inimigo para engodar os crentes. Por quê? Vida de crente é na igreja. Vida de crente é cantar hino e corinho. Trazer os visitantes para a igreja para o pastor pregue. Para que o pastor pregue, pode ser que ele se converta. Vida de crente é muito mais que isso. Vida de crente é o mundo perceber que a nossa visão, a maneira como nós enxergamos o mundo, envolve a conquista deste mundo pela glória e poder do Evangelho de Cristo. E Cristo não quer somente igreja cheia. Ele quer que a sua igreja avance pelo poder do Evangelho e conquiste tudo. A nossa igreja envelhece. Os nossos baluartes daqui um dia vão partir. Não há nenhuma preocupação nossa em prover para eles um lar ou um abrigo. Crianças estão necessitando de adoção. Nós não temos um orfanato aqui com esta visão para recebê-los, enquanto homossexuais estão adotando crianças, padrão totalmente distorcido daquilo que Deus estabeleceu para uma família homem e mulher, ponto final. Mas nós nos tornamos indiferentes, no máximo, sabe o que é que a gente diz na televisão? Que horror! E aí nós continuamos a comer. Ou nos preparamos para o peru de Natal, para a Coca-Cola, para a ameixinha, para o panetone. Irmãos, notem, Cristo nos comissionou. Esta comissão, ela é possível. Quem nos conferiu a autoridade foi Ele, porque Ele é o Senhor de tudo. E nós precisamos aproveitar a liberdade religiosa que temos ainda. Nós não podemos nos calar quando nós percebemos que em outras frentes de batalha é necessário apoio. A comissão, ela caminha para o seu objetivo através do poder do Espírito. Ela continuará causando conversões e nós somos chamados a discipular as nações. Ou seja, nós não podemos nos limitar apenas a esta realidade local. Nós precisamos nos dispor diante do Senhor. Nós precisamos orar para que mais missionários sejam despertados. Eu louvo a Deus pelo um trabalho excelente
que começou aqui, já tinha uma certa organização, mas que projeção ganhou por um irmão sergipano, crente, irmão nosso. Associação Nacional de Juristas Evangélicos, ANAJURE, procure na internet, apoie. Esses irmãos estão se envolvendo até pela luta e a liberdade dos cristãos lá fora. Recentemente em Brasília, em luta constante, juristas evangélicos conseguiram o asilo de uma família perseguida no Oriente. Deus seja louvado, eles iriam perecer e não havia saída para eles. Mobilização. É colocar o dom e o talento que nós temos, irmãos, no cumprimento do chamado e missão. Apoiando irmãos que estão na frente de batalha, orando e enviando missionários, capacitando pastores e preparando-os para pegar o evangelho, indo, sim, indo. Você deve fazer discípulos, é a ordem de Jesus, indo e consequentemente diz o final do versículo 19, batizando-os e discipulando-os. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Notem que a nossa grande comissão, sem dúvida, não é uma comissão sem esperança. Nós temos um objetivo ideal, realmente esperado. Ninguém pode frustrar a autoridade do nosso Cristo. Ele é maior e mais poderoso do que tudo, do que todos. A visão gloriosa do Salmo 2 nos mostra isso. O livro do profeta Isaías e os demais profetas, a glória do Rei, os escritos também do Novo Testamento. Nós não temos, irmãos, desculpas para fazer aquilo que Jesus nos mandou realizar, fazer discípulos. Se nós não entendermos assim, não haverá sentido nenhum para nós estudarmos juntos o Evangelho de Mateus. Não haverá sentido para nós aplicar aquilo que vimos e aprendemos. Por exemplo, orar, venha o teu reino. Qual o significado desta oração, ensinada por Jesus? Senão, ligá-la à grande comissão que Ele nos confiou. Eu devo batizar aqueles que se converterem, inserindo-os no pacto a Ele e seus filhos. Eu devo ensiná-los que uma vez em Cristo, eles são selados e pertencem ao reino e ao Rei. E quando olharem para as suas deficiências, os seus pecados, os seus erros, eles então enxerguem novamente que tão certo como a água limpa e purifica o nosso corpo, todos aqueles que pertencem a Cristo foram lavados por seu sangue e todos os seus pecados foram perdoados. É uma ordem dada por Jesus. A água é símbolo, mas ela foi dada por Jesus. Os termos do pacto é que estes devem ser selados em nome do Deus triuno, o Pai que planejou a nossa salvação, o Filho que veio executá-la na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido sob a lei. O Espírito Santo, que ainda hoje fala através da boca de seus profetas, quando a Bíblia é aberta e pregada e anunciada a mensagem da cruz. Eles devem ser, portanto, batizados. A solidariedade do reino é familiar. Não somente o homem individual, mas ele e a sua casa, ele e os seus filhos. Percebam, o domínio começa quando Cristo ele reina na casa. Quando Cristo ele tem em suas mãos o coração dos pais e dos filhos, do marido e da esposa. Quando Cristo então constrói destas famílias uma igreja e reúne o seu povo. E o seu povo então percebe o grande poder que tem nas mãos. Eu já disse algumas vezes para vocês esta frase. É uma frase simples, mas nos mostra o poder e a arma que nós temos nas mãos. Eu disse a vocês, o Islã, por exemplo, tenta conquistar convertidos pela espada. No passado, cristãos erraram tentando fazer o mesmo, mas nunca deveria ser assim. Spurgeon certa vez falou,
O Evangelho ou a Bíblia é como um leão enjaulado. Abra apenas a jaula, solte apenas o leão e deixe que ele faça todo o resto do trabalho. Nós temos um poder glorioso nas mãos. Nós temos como fazer a obra do Senhor. Nós precisamos nos consagrar e nos dedicar ao Senhor. Cristo irá retornar sim, segunda vez, a Bíblia nos diz. Mas Ele só vai retornar somente depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Como é que isso vai acontecer, meus irmãos amados? Se não cumprirmos a grande comissão, se não assumirmos a tocha do Evangelho passada por nossos pais, se não entendermos que fazer discípulos envolve ir e testemunhar, a começar do nosso próprio lar, e se estender às nações, batizando-os e finalmente ensinando-os a guardar tudo aquilo que Cristo ordenou. Não existe salvação, amor, fidelidade a Cristo, se estes que forem conquistados para o Rei não forem doutrinados. Ainda hoje, a conversinha permanece a mesma. É muita doutrina, tanta doutrina. É doutrina sim, é pregação com doutrina. Os missionários devem ser os mais preparados, os enviados devem saber manusear a Escritura. Não existe pregador evangelista e pregador doutrinário. Todo doutrinário é evangelista é doutrinário, evangelizar é doutrinar. Ora bolas. Então, preparo é necessário. Desde cedo os nossos filhos precisam ser preparados, ensinados, aproveitar a liberdade com humildade e santo temor, mas não terem vergonha de dizerem que são crentes. Em um país livre nós podemos fazer isso. Em um país livre nós precisamos usar todos os meios que estão diante de nós para cumprir esta grande comissão. Versículo 20, então, o Senhor Jesus Cristo nos mostra que é doutrinando e ensinando a palavra dele para que os seus discípulos aprendam a guardar tudo o que ele tem ordenado, que o verdadeiro amor por ele será nutrido e a verdadeira missão ela será cumprida. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quando nós analisamos, irmãos, apropriadamente a grande comissão, nós entendemos por que Jesus Cristo fez aquela pergunta conhecida, retórica, nos evangelhos. Quando ele contou determinada parábola da viúva que importunava o juiz constantemente para que ele atendesse a sua petição, Jesus conclui dizendo: quando vier, pois, o Filho do Homem, achará fé na terra? Porventura achará fé na terra? Aqueles que não compreendem perfeitamente a grande comissão irão dizer: sim, não haverá fé nenhuma na terra para que Jesus volte. Mas não é isso que nós vemos se avolumando e se avolumando por gerações e gerações. O Evangelho sai de Jerusalém e conquista incontável número de pessoas por séculos. O cristianismo, ainda que opresso em determinadas regiões onde antes floresceu a palavra, por exemplo, a Coreia foi conhecida no passado como a Antioquia da Ásia, ainda permanece sendo a religião mais numerosa do mundo. Como é que nós podemos dizer então que Cristo precisa ser derrotado na terra para que ele volte? Quando a Escritura diz que para a preparação de seu retorno, a terra iria se encher do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que a terra seria cheia e repleta e floresceria, a região da sombra da morte frutificaria, onde houvesse trevas e Cristo fosse anunciado, a luz brilharia. Não busquemos desculpas, irmãos, para a nossa desobediência,
por vezes, indiferença no que diz respeito à grande comissão. Nós temos tantos recursos, nós temos tantas formas para pregar o Evangelho. Hoje no Facebook você pode mandar para os seus amigos constantemente versículos da Bíblia. Você pode usar recursos tão simples e trazer mensagens poderosas. Muito mais do que isso, você pode se preparar e ser treinado para poder conversar e falar a respeito de Cristo e mostrar que Ele não é um mito, que Ele não é uma lenda, que Ele não está morto, mas Ele ressurgiu e Ele vive e Ele é o único que tem poder para salvar os pecadores. Que este é o verdadeiro sentido do Natal, que enche o coração dos crentes de alegria e os leva a cantar como os anjos, glória a Deus nas maiores alturas. É muito mais do que uma reunião, aqui nós estamos bem, confortáveis, livres. Nós precisamos, irmãos, de um engajamento maior, de um testemunho ainda maior, dado o poder que nós temos em nossas mãos, dada a autoridade de Cristo que nos confiou esta grande comissão. Nós não estamos sozinhos e nem desamparados. Jesus conclui, e ele diz que os seus discípulos deveriam fazer aquilo que ele mandou, porque mesmo voltando à presença do Pai após a sua ressurreição, ele lhes deixou a seguinte palavra, ou as seguintes palavras: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É missão impossível? Não é. Ele continua a reinar, sim, e cada vez mais forte e poderoso. A Escritura nos diz que se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormem, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. A visão é muito maior do que a gente pode imaginar. Ela se limita às vezes à nossa visão muito parca, obscura das coisas. Aquilo que a gente pensa apenas vai se cumprir no futuro, mas já foi inaugurado desde o primeiro século. Quanta influência os cristãos tiveram no passado, quanta influência ou benefícios ainda hoje nós recebemos em nossos dias. Aonde? Eu pergunto aos irmãos. Em uma região obscura, em uma região onde a fé cristã não exerceu alguma influência, presbítero Jonas ganharia 2 olhos novos tão rapidamente, já está enxergando. Aonde? A influência da fé cristã, ela extrapolou as barreiras e as portas das igrejas, irmãos. Ela atingiu a educação, a ciência, ela influenciou o direito, estabeleceu democracias. Onde há liberdade religiosa, onde existe democracia. Quem estabeleceu as democracias nas nações ocidentais, modernas, cristãos? Nós não sabemos, eu repito, o poder que nós temos nas mãos. Nós precisamos usar tudo isto corretamente. Nós precisamos lembrar que aquele que nos confiou esta comissão nos chama a conquistar o mundo, sim. E esta conquista se dá através da pregação do Evangelho, sim. Nós precisamos, irmãos, enxergar que não haverá mudanças claras em nosso país se a verdadeira religião não for restaurada em nossa nação. Porque da verdadeira religião, que é Cristo, o seu Evangelho, a base então para a verdadeira educação que glorifica a Deus, transformará a nossa cultura e atingirá o nosso Congresso Nacional. Isso não vai acontecer de lá para cá, jamais. Mas nós continuamos duvidando do poder que nós temos em nossas mãos. Nós não estamos nos preparando corretamente
Nós precisamos nos envolver ainda mais nesta causa. Esta deve ser a nossa prioridade para 2015 e os anos que se sucedem, ou que se sucederão. Precisamos, irmãos, colocar em nossa agenda, a agenda anual, prioridade. Se você puder fazer, faça isso. Se pudermos lembrar, lembremos isso para os nossos filhos. Prioridade, grande comissão. Casa de praia? Não. Fazenda e sítio? Não. Prioridade, grande comissão. Passar no vestibular? Não. Conquistar novo emprego? Não. Prioridade, grande comissão. Isso vai nos tornar ricos e vai organizar a nossa agenda de maneira tal que nós compreenderemos de fato o significado deste pacto de domínio. Cristo reina sobre tudo e todos. Ele reina sobre nós. Desobedecer a esta comissão é voltarmos as nossas costas para o Rei. Essa não é somente uma responsabilidade dos pastores, meus irmãos. É uma responsabilidade de toda a igreja. É um chamado para toda a igreja, da criança ao mais velho, daquele que pode andar e daquele que ainda em casa pode interceder. Esse é um chamado para toda a igreja. E Cristo disse que estará conosco todos os dias até a consumação do século. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso, Senhor da igreja, amado Redentor Jesus Cristo, dá-nos a graça, Senhor, de concluirmos o estudo deste Evangelho, recebendo aquilo que é tão importante, saudável, transformador e vivificante para nós, para as nossas famílias, para a Tua igreja. Dá-nos a graça, ó Senhor, de enxergarmos a Cristo como aquele poderoso cavaleiro do Apocalipse, montado em seu cavalo branco, com vestes alvas, tintas de seu próprio sangue derramado na cruz por seu povo, que pelo poder da sua palavra, tal como uma espada afiada que sai da sua boca, continua conquistando o mundo, vencendo e para vencer, e que se chama Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ó Senhor, ajuda-nos a entender que esta comissão foi dada à igreja, os apóstolos a receberam, transmitiram aos seus sucessores, os presbíteros, que preparavam a igreja e ainda hoje têm a missão de animar e de convocar a igreja do Senhor, para que não se esqueça daquilo que deve vir em primeiro lugar, a grande comissão. O grande chamado para fazer discípulos, não somente aqui em Aracaju, mas em todas as nações, demonstrando o nosso envolvimento global e universal com um Rei que é global e universal. Dá-nos, ó Senhor, a graça de vermos muitos aqui sendo despertados para a missão, assumindo as suas vocações onde quer que estejam, em seus lares, na docência em escolas, defendendo causas ou julgando-as, medicando e assistindo pacientes enfermos que revelem e testemunhem a graça maravilhosa de Jesus, a diferença que há naqueles que sabem a ordem e o comissionamento de fazer discípulos de todas as nações, indo, batizando e ensinando a Cristo. Ó Senhor, renova a nossa esperança, anima a nossa alma, nos fazendo lembrar que Cristo venceu, a nossa alma está liberta, livre, e nós temos o poder do alto para testemunhar. Abençoa, Senhor, o teu povo, que se aproxima de mais um ano, que contempla o término de outro ano, que a obediência a esta grande comissão dada por Cristo é a melhor maneira de esperar o seu retorno. Não lendo jornais, não vendo os noticiários catastróficos como sempre, mas vendo o que a Escritura diz. Ele venceu e, portanto, nós devemos segui-lo. Ele venceu e, portanto, estará conosco todos os dias
até a consumação dos séculos. Ó Senhor, que o ano que se inicia ou que se aproxima seja um ano novo para nós de bênção, e de bênçãos onde nós contemplaremos ainda mais o avanço da Tua igreja, onde nós perceberemos ainda mais o envolvimento das igrejas livres com os nossos irmãos que estão sofrendo agora perseguição. Ajuda-nos, ó Senhor, a sustentá-los em oração e a manter aqueles missionários que estão na linha de frente deste combate, que sejam fortes e que confiem somente e inteiramente no poder do Evangelho. Ajuda-nos, ó Senhor, a não sermos indiferentes para com esta realidade, porque o Senhor nos pedirá contas de tudo isso. Ajuda-nos, ó Senhor, a não nos esquecermos de que nós somos chamados a pregar, a testemunhar, a não esconder do mundo quem nós somos e a anunciar os valores que podem transformar a nossa sociedade. Faz-nos crer, Senhor, no que a Tua palavra nos diz. O Teu Evangelho tem conquistado ainda hoje incontável número de testemunhas. Que não olhemos apenas para a nossa realidade tão limitada, mas que olhemos o reinado de Cristo tal como Ele é, universal, estendido sobre o mundo, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Abençoa-nos, ó Deus, aqueles que estão conosco nesta noite e que tiveram a oportunidade de conhecer o verdadeiro Jesus, o glorioso Jesus, que se rendam aos seus pés, que creiam nele e sejam salvos, que beijem um filho para que se não irrite, porque dentro em breve se lhe inflamará a ira do juízo final. Bem-aventurados são todos os que nele se refugiam. Em nome de Jesus oramos. Amém.